A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha aqui. Hoje, tradicionalmente, nós estaremos ministrando aqui a aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12 da nossa revista, que tem o livro de Esther como base. A lição 12 traz por título Testemunhando a Grandeza de Deus. Eu sou Lucas Benis e te convido a estar conosco aqui todas as semanas, que nós estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus com diversos vídeos e também com as aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu congrego aqui na cidade de Palmas, Tocantins, sou pastoreado pelo pastor Irisvan, aqui no Ministério de Madureira, Campo Nação Madureira, presidida na nossa convenção estadual pelo nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Amém? Eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo e comentar aqui o que você achar, dando a sua sugestão. Pois bem, como foi no nosso vídeo anterior, no vídeo da semana passada, eu iniciei explicando para você que a minha abordagem aqui não vai ser trazer ponto a ponto dos nossos tópicos aqui da revista. Eu quero trazer para você um vídeo que possa sustentar ou possa fortalecer o embasamento da sua aula. Você como professor, como professora da escola dominical, você que está escalado para ministrar EBD na sua congregação, no seu campo, neste próximo domingo. Então, meu intuito aqui é trazer algum complemento aos tópicos que já estão aqui na lição, de modo que possa melhorar a sua fala, possa melhorar a sua base e que também possamos compartilhar aqui algumas compreensões quanto à nossa revista deste domingo. Amém? Nós temos aqui a revista que é comentada pelo nosso Bispo Abner, a lição 12, Testemunhando a Grandeza de Deus. Nós teremos como objetivos aqui ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar as nossas vitórias. Quando nós iniciamos aqui a nossa revista, já no tópico 1, quando nós iniciamos aqui, já entrando no conteúdo da revista, o comentarista vai trazer para nós o assunto vencendo os inimigos. E quando nós trazemos à tona esse entendimento de vencer os inimigos, precisamos trazer à nossa mente que nós vencemos quando estamos em Cristo. É muito importante você iniciar a sua aula trazendo para a sua classe, trazendo para a sua igreja, para a congregação a qual você pertence, que vencer só é vencer quando nós estamos em Cristo. E traga também essa contextualização em comparação com o nosso mundo atual, em que ser considerado uma pessoa vencedora é uma pessoa de muitas posses, ou uma pessoa financeiramente feliz ou financeiramente realizada. Todavia nós sabemos, e é importante demais colocarmos isso como destaque, já para direcionar aqui a nossa aula, que vencer é estar em Cristo. E eu só consigo vencer se eu venço com Cristo Jesus. É mais importante estar em Cristo do que conquistar tudo em nossa vida e perder a salvação da nossa alma e deixarmos de caminhar com o Senhor. Eu lembro que uma das coisas que nós mais precisamos orar, e o que eu tenho orado muito é: Deus, não permita que o meu coração se afaste da Tua presença. Então é bom iniciar a sua aula já direcionando o conteúdo da sua lição para esse assunto. Vencer só é vencer quando estamos em Cristo. E eu trouxe aqui Provérbios capítulo 3, versículo 5, que vai dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha só, confie no Senhor de todo o coração, ok? E não se apoie, ou seja, não se sustente no seu próprio entendimento. Por quê, irmão Lucas? Porque nós precisamos compreender que vencer é quando eu venço juntamente com Cristo. Eu não tenho vitórias na minha vida porque eu sou bom ou porque eu tenho boas capacidades profissionais, técnicas ou força ou influência. Jamais. Nós vencemos quando estamos em Cristo. Vencer sem Cristo é a maior derrota que o ser humano pode ter. Guarde isso para a sua lição. Vencer sem Cristo é a maior derrota que um ser humano pode ter aqui nessa terra. E quando nós compreendemos que só vencemos quando estamos em Cristo, compreendemos que
a surpreendente ação de Deus, porque quando nós estamos em Cristo, nós nos surpreendemos muitas vezes com o que Deus faz por nós e através de nós, o que Deus faz em nossas vidas e através da nossa vida. Eu trouxe para você aqui, para nós lembrarmos que Deus tinha um propósito na vida de Mardoqueu e de Esté, e era um propósito que eles não imaginavam. Olha só, deixa eu te contar aqui uma coisa. Mardoqueu e Esté eram pessoas de fé. E como pessoas de fé, como judeus, sabiam naturalmente que Deus tinha um caminho para cada um, para ele, Mardoqueu, para ela, Esté, e para toda a nação de Israel. Olha só, Mardoqueu sabia que o propósito de Deus para o povo judeu era que aquela nação seria a nação que iria gerar o prometido Salvador Jesus Cristo. O Filho de Deus viria através da nação de Israel. Só que o que Deus tinha a partir da vida de Esté e de Mardoqueu era muito além do que eles pensavam. Estava muito acima da imaginação deles. E é isso que acontece conosco. Deus sempre tem projetos maiores e mais perfeitos para nós. Deixa eu te trazer também aqui uma memória lá em Gênesis capítulo 22, para você também aplicar na sua aula neste domingo. Olha só, Deus chama Abraão para sacrificar seu filho Isaque. Quando ele chama Abraão para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que Abraão convida seus companheiros, seus moços, para ir com ele e seu filho Isaque até um monte que Deus iria lhe mostrar onde sacrificar o menino. Quando Abraão chega até um monte, ele sobe o monte junto com Isaque. Isaque faz aqueles questionamentos muito conhecidos que são: pai, onde está o fogo? Ou na verdade, pai, eu estou vendo fogo. Pai, eu estou vendo o cutelo. Pai, eu estou vendo a madeira. Eu estou vendo tudo, mas cadê o sacrifício? Aí olha só o que Abraão diz. A Bíblia diz que Abraão responde: meu filho, Deus vai preparar para si o cordeiro do sacrifício. Olha só que coisa linda. Abraão já tinha certeza de que Deus havia preparado a resposta, mesmo antes de saber o que iria acontecer. Abraão tinha certeza que o propósito de Deus já estava pronto, mesmo sem enxergar nenhuma solução. E o que mais me encabula, ou na verdade, o que mais me chama a atenção, é que Abraão diz: Deus vai preparar para si um cordeiro. E quando ele chega lá em cima, no cume do monte, a Bíblia diz que o anjo manda ele olhar para trás, ele enxerga um carneiro. Eu não sei se você já parou para notar ou para se atentar um pouco sobre isso, mas aqui há uma pequena diferença. Carneiro e cordeiro são animais um pouco diferentes, em especial no tamanho. Quando eu falo de cordeiro, eu estou falando de um animal menor, um animal de uma estatura menor, de um peso menor. Quando eu falo de carneiro, eu já falo de um animal maior. Ou seja, Abraão sobe um monte com uma expectativa, e Abraão chega lá e Deus lhe providencia um sacrifício, uma oferenda, uma oferta muito maior para que Abraão pudesse sacrificar e entregar ao Senhor. Então Deus sempre, irmãos, nos surpreende. E como Deus nos surpreende, nós precisamos lembrar e guardar em nós que Ele é o nosso protetor. Compreendendo que Ele é todo poderoso para nos surpreender, nós precisamos descansar, porque Ele nos protege. E eu destaco para você 2 textos para você subsidiar aí na sua aula, para você trazer na sua congregação. Salmos de número 16, verso 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. E Salmos 32, verso 7 vai falar: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges alegres cantos de livramento. Então Deus nos protege, Deus cuida de nós, porque nós confiamos nele. E quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que por mais que possamos enfrentar adversidades, essas adversidades vão resultar em alegrias, vão resultar em bons resultados. Olha só o que eu destaquei: Deus pode mudar tudo de uma hora para outra, porque Ele é todo poderoso. Há momentos que não precisamos questionar a motivação das situações que passamos, devemos confiar e ter fé. Meu irmão, olha só, tem momentos na nossa vida que não cabe a nós ficar duvidando ou questionando daquilo que Deus está fazendo em nós. Por muitas vezes nós queremos saber um caminho. O nosso pastor ministrou aqui há uns dias atrás que
por diversos momentos, Deus nos revela uma fotografia do futuro. Como seria isso? Às vezes Deus enviou alguém para profetizar na sua vida e dizer que você vai ser um grande profissional, um grande empresário, ou um grande pastor, um grande líder, uma mulher de oração, uma líder, enfim. Deus usou e já ministrou em você que vai fazer muita coisa em você. Ou seja, Ele te mostrou algo que vai ser feito. Mas o caminho Ele não nos revela, porque o caminho nós vamos caminhando com fé e temos que suportar as dores, as pedras que encontramos pelos caminhos. Por quê? Porque é isso que vai sustentar a nossa chegada até onde Deus quer que estejamos. Quando nós entendemos e avançamos agora para pensar que Deus Ele é todo poderoso, que Deus nos surpreende, que Deus faz os nossos momentos de angústia resultarem em boas alegrias, nós precisamos entender que Ele nos faz ter a sensação e a realização de que nós estamos felizes, Ele faz realizar em nós os seus propósitos. Ok? Correto. O que cabe a nós? O que nós devemos fazer nesse momento? Devemos celebrar ao Senhor. Olha só, até os dias de hoje Israel festeja a festa de Purim como forma de recordação do livramento que tiveram. Eu quero falar para você um assunto aqui que acontece notadamente em diversas famílias, em diversas casas, e que eu confesso que nunca tinha pensado sobre isso. Nós precisamos comemorar as pequenas coisas. Um dia desse eu estava jantando lá na casa do nosso pastor e conversando, e sempre quando a gente está com o pastor, irmão, eu sei que você que está em casa nos assistindo, nos acompanhando, preparando a sua aula, eu já te dou um novo conselho. Quando você estiver com o seu pastor, procure ficar calado para aprender o máximo que você puder, porque não tem nada melhor do que ouvir da nossa liderança os ensinos, porque o nosso líder já passou pelos caminhos que nós ainda vamos passar. Então ouvir quem tem a experiência para nos ensinar é maravilhoso. E eu ouvindo ali, ele falou uma coisa que tocou meu coração. Ele disse assim: irmão Lucas, quando alguém passa em um concurso, a gente faz festa. Quando um filho passa em uma faculdade, todo mundo faz uma festa de formatura, um jantar. Quando eu terminei a minha faculdade, meus pais se juntaram, eu também me juntei, a gente fez um jantar, convidamos amigos e comemoramos, né? Quando eu passei no vestibular, não, porque não tinha condição de fazer nada, né? Não tinha dinheiro, mas ficamos felizes pela aprovação. E isso é natural, todo mundo faz isso, mas fica uma ponderação que poucas vezes nós vemos pais presenteando os seus filhos ou louvando a Deus pelos seus filhos, ou nós mesmos, quando o irmão conta para nós a seguinte vitória: olha, eu li a Bíblia inteira, olha, eu cumpri todo um propósito de louvor que eu havia feito, de campanha. Por quê? Porque parece que essas realizações espirituais, e quando eu digo realização, eu digo cumprir um propósito, cumprir um chamado, cumprir um sonho. O sonho de ler a Bíblia inteira, o sonho de terminar um curso teológico, o sonho de cantar, de terminar uma campanha de hinos da harpa. O que isso acontece? Nós não damos valor. E nós precisamos, irmãos, comemorar essas coisas. Devemos nos alegrar no Senhor também por esses pequenos pontos. Olha só, além disso, nós devemos também contar os feitos do Senhor. Eu estou lá no tópico 2.1 e eu destaquei aqui para vocês 4 versículos. Olha só, Mateus 16:15, e disse Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Cabe a nós, irmãos, anunciar Cristo, anunciar a glória de Deus. E devemos anunciar a glória de Deus como? Pela sua palavra, e também testemunhando as bênçãos que Deus tem feito em nossa vida. Nós não estamos aqui, irmão, para ficar contando murmuração. Tem gente que só sabe falar mal da sua igreja. Aí você está lá no trabalho, está lá na sua família, na sua roda de amigos, cheio de ímpio, cheio de gente desviada, cheia de gente que não gosta de crente. E aí o que você faz? Reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do irmão. Meu amigo, conte as bênçãos de Deus na sua vida, compartilhe as boas novas do Senhor. Mateus 10:7, por onde forem, preguem esta palavra: o reino dos céus está próximo.
Salmo 71, verso 15: a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. O que o salmista está dizendo? Olha, eu vou falar, Senhor, das tuas bênçãos, da tua salvação, porque são tantas bênçãos que eu não consigo nem contar. Salmo de número 34, verso 8: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, meu irmão, olha só, a partir de hoje, aplique isso na sua lição, aplique isso na congregação, que você estará ministrando a palavra de Deus através da EBD neste domingo. Irmãos, não murmurem mais e não falem mal do Evangelho, não falem mal das suas igrejas. Comecem a contar as bênçãos do Senhor. Comece a falar como foi abençoada a palavra deste culto, como o louvor agiu profundamente no meu coração, como alguém deu uma saudação e falou comigo. Olha, eu fui no culto e Deus falou comigo. Irmão, é isso que nós temos que anunciar as bênçãos do Senhor. Temos que anunciar: olha, esse mês eu consegui pagar todas as contas da minha casa. Que maravilha, que bênção, como isso é maravilhoso. Irmão, celebre as pequenas coisas no Senhor, celebre as pequenas vitórias também. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou casado há 1 ano e meio, vou fazer agora 1 ano e 7 meses, e desde que eu me casei, todos os meses, quando faz mais um mês de aniversário de casamento, eu e a minha esposa a gente comemora. E meu irmão, não precisa de festa, não precisa gastar dinheiro, não precisa sair para comer fora. O simples fato de todos os meses você se lembrar, você que é casado, você que é casada, você se lembrar, para lembrar ao seu marido que completa mais um mês que vocês estão juntos, isso já é uma comemoração. Você mandar uma mensagem para sua esposa durante o dia falando: olha, meu amor, hoje faz mais um mês que nós estamos juntos. Isso é maravilhoso. Se você puder sair, irmão, para comer fora, para comemorar, faça. Mas se você não puder, assista um filme em casa, faça um culto doméstico, diga: meu amor, estou comemorando hoje mais um mês com você. Cultive a comemoração pelas pequenas realizações. Olha só, a gente gosta de comemorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, tem boda para tudo quanto é coisa em comemoração de casamento. Por que nós não aproveitamos e comemoramos também cada mês que o Senhor nos permite estar juntos em casa, com saúde, guardados no Senhor? Comemore as pequenas coisas, não deixe de repassar isso aos seus alunos também. Quem serve a Deus, irmão, goza de paz. Eu destaco para você incluir também na sua lição Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus em oração e súplica. Olha só, tudo que nós formos pedir ao Senhor, todas as nossas colocações, as nossas petições, tem que ser mediante oração. Irmão do céu, como tem gente hoje que gosta de ficar compartilhando no WhatsApp, na internet, na rede social, as suas mazelas, as suas dores. Irmão, leva isso para Deus, leva isso em oração. Você que é professor, que está vendo essa aula, quando você chegar nesse assunto, destaque para a sua turma que isso se leva a Deus em oração. E se vocês quiserem se sentir à vontade, converse com o seu líder. Converse com o seu líder de varões, a sua líder de senhoras, o seu pastor, ou um irmão de oração, irmão, que vai trazer uma palavra de bênção para você e vai te ajudar. Para de ficar compartilhando as coisas ruins da sua vida aí afora, amigo. Para com isso e comece a levar tudo em oração. Olha só, quando nós entendemos tudo isso, nós começamos a compreender que Deus nos prepara para festejar, para a fé e para compreender o seu cuidado. A provação, irmão, nos prepara. Eu trouxe para você aqui Lucas capítulo 1, versículo 80, que vai dizer: e o menino crescia e se robustecia em espírito e habitou no deserto, até mostrar-se a Israel. Aqui nós estamos falando do texto sobre João Batista, sobre a vida de João Batista. E o Lucas vai escrever dizendo: João Batista foi menino, ok, e ele cresceu. O que isso significa? Ele amadureceu em mente como pessoa, melhorou suas decisões, melhorou suas escolhas. Por quê? Porque ele era um menino, agora ele é um adulto, ele cresceu. E ele continua dizendo, ele cresceu também em espírito. Sabe por quê? Porque tem gente preocupada em crescer só no dinheiro, só no estudo, só lá fora, só profissionalmente. Mas nós precisamos crescer em Cristo Jesus.
cresça no Senhor, em oração, em busca pela palavra de Deus. E aí o final do texto, olha só o que ele diz: e habitou nos desertos até mostrar-se a Israel. Isso aqui que é curioso, porque nós queremos nos mostrar, ou que Deus nos mostre para o mundo rapidamente. Todavia, a palavra de Deus diz que primeiro ele era criança e cresceu, depois ele cresceu em espírito e depois ele morou no deserto durante todo esse período e depois ele se mostrou a Israel, Deus começou a usá-lo. Então é importante compreender isso, que o deserto nos prepara. Eu recomendo a você, se você tiver mais tempo, o canal do evangelista Tiago Luiz. Ele é um dos nossos vice-pastores aqui, que coopera aqui na DEAS 14, ele é o nosso primeiro vice-pastor, eu sou o segundo vice-pastor aqui da igreja que congregamos, com o nosso pastor Isvan como nosso pastor, e o evangelista Tiago, ele tem uma série lá no canal do YouTube dele, falando sobre o deserto é necessário, e ele fala ali diversos vídeos, ministrações rápidas de 5, 10 minutos, falando sobre a importância do deserto na vida do cristão e como isso traz amadurecimento. Se você tiver tempo, acompanhe lá. Olha só os Salmos de número 27, verso 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Eu já falei com esse salmo aqui com vocês um pouco antes. Por quê? Porque nós precisamos estar em Cristo. Os judeus passaram por um contexto enorme de dor e serviram como base para uma festa futura. Eu quero fazer aqui uma colocação para você. O que conecta, ou o que liga muitas pessoas? Quando passamos por provações, nós temos duas consequências. Primeiro, nós nos tornamos, como eu posso dizer, autoridade naquele assunto. Se você já sofreu, irmão, por fofoca, você vai ser capaz de aconselhar alguém que está sofrendo por isso. Se você já sofreu por problemas financeiros, você vai ser capaz de aconselhar alguém que está passando por isso. Se você já sofreu por perseguição, por dor emocional, por dor física, por problemas pessoais, você vai ser capaz de ajudar, de abençoar alguém com a sua experiência. E segundo ponto, a dor, as provações nos fazem ter aproximação com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu e você já passamos. Então, absorva o máximo que você puder de entendimento, de experiência, nesse momento que você está passando por uma situação difícil, porque foi o que o povo fez. O povo passou por essa situação, conseguiu permanecer de pé, e até os dias de hoje, irmão, os judeus continuam comemorando a festa do Purim, que marca esse dia de libertação. Os que confiam no Senhor, os que confiam em Ti, os que conhecem o Seu nome, jamais abandonas aqueles que Te buscam. Salmo de número 9, verso 10, eu quero chegar aqui já ao fim dizendo sobre Pedro. Pedro, quando estava no barco e ouviu a voz de Jesus, Pedro foi o único discípulo com coragem suficiente para sair do barco, ir até Jesus, e ficou com essa história para contar. Mas você vai falar: Lucas, mas ele afundou. Meu irmão, ele foi o único dos discípulos que caminhou sobre as águas. Ele afundou, mas olha só, quando ele afunda, ele estende a mão e ele está com Jesus no meio da tempestade. Por quê? Porque ele optou por ir até Jesus do que ficar no barco. Irmão, nós temos que nos mover pela fé. Esther teve fé, Mardoqueu teve fé, Pedro teve fé. Nós precisamos nos mover pela fé. Dê um passo de fé, faça um ato de fé. Quando você estiver ministrando a sua aula, encoraje os irmãos a terem fé e a agirem com fé e deixar um pouco as obras pessoais de lado. Muitas vezes estamos preocupados com aquilo que nós temos em mão, com os nossos instrumentos, sendo que muitas vezes o que nós precisamos é colocar em ação a nossa fé. Amém? Esther teve fé. Esther não se esqueceu das origens e nem que ela pertencia a um povo de Deus, mesmo estando no palácio real. Irmão, quando nós temos fé e quando nós andamos no cuidado de Deus, quando você chegar lá onde Deus quer que você esteja, quando você estiver numa posição de honra, quando você estiver ocupando um grande cargo, quando Deus lhe prosperar financeiramente, lhe fizer crescer neste mundo em grandes posições, irmão, não esqueça de onde você veio e não esqueça os princípios de Deus na sua vida. Amém? Guarde isso também.
1 Pedro 5,7, nós finalizamos aqui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 136, verso 1 vai dizer: deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor. E nós finalizamos aqui a aula com esse versículo: deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Irmão, o amor de Deus dura para sempre. Ele não se esquece de você, ele não se esquece de mim, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe você, que você continue nos acompanhando aqui no nosso canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, dando aqui a sua palavra de ânimo para nos fortalecer também. Compartilhe com os demais professores de escola dominical que você conhece, para que possamos juntos fomentar ainda mais e melhorar o nosso conhecimento na palavra do Senhor e aprimorar a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.